Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas breves reflexões, onde nós estamos estudando o livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso companheiro e irmão Chico Xavier. E hoje nós temos aqui, nessa lição, a lição de número 51 do livro, e ela tem por título Na Difusão do Espiritismo. E a gente vai ler aqui a passagem na Bíblia, que hoje está em João, no capítulo 14, no versículo 16, que são palavras de Jesus, onde Emmanuel buscou ali para fazer também, e trazer para nós a luz do entendimento dessa passagem aqui, na Bíblia. E nessa parte na Bíblia é uma passagem muito conhecida de todos nós, espíritas, porque faz uma alusão ao Consolador prometido, ao Espiritismo, como nós temos ele como sendo para nós a promessa de Jesus, o Consolador prometido por Jesus. Nós, então, espíritas, temos essa doutrina, esses ensinamentos, essa codificação, esses ensinos trazidos pelos Espíritos, mas dirigidos pelo Espírito de verdade, como sendo para nós aí essa promessa da consolação do Cristo. Então, nessa parte lá em João, no capítulo 14, no versículo 16, eu até aqui aconselho, sim, se é que serve como conselho para todos, que busquem essa passagem muito bonita, essa passagem lá na Bíblia, em João, no capítulo 14, no versículo 16. É muito bonito. Procurem a Bíblia, dá uma lida. É muito interessante essa parte aí citada por João, que são frases de Jesus. E o título é Na Difusão do Espiritismo. E a frase é a seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Lá nesse capítulo, nesse versículo, lá começa assim: se me amais, Jesus falando, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Aqui é uma frase resumida. Então, Emmanuel vem trazer para nós aqui essa divulgação, a difusão do Espiritismo, como sendo para nós aquele Consolador que Jesus nos prometeu. Mas o Emmanuel vai buscar, como confirmação, como orientação e como luz para todos nós, a pergunta do número 789 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma pergunta para os Espíritos dizendo o seguinte: o Espiritismo, ela será de crença, ela será de crença popular, ou seja, todos, o Espiritismo vai se tornar ali uma crença popular para todas as pessoas, ou ela vai ficar restrita a algumas pessoas somente? Kardec, então, pergunta para os Espíritos que essa doutrina, esse Consolador prometido por Jesus ia ficar entre algumas pessoas ou ia se tornar uma crença comum, uma crença popular. Até mesmo poderíamos até traduzir isso aqui dizendo o seguinte: o Kardec pergunta, o Espiritismo vai se transformar numa religião popular, uma religião comum? Ou seja, um dia todos nós seremos espíritas? Todos nós iremos seguir esses caminhos? E os Espíritos respondem, certamente que sim. Mas é interessante a gente entender, não por ser uma religião, os Espíritos explicam para nós, mas que por se tratar aqui de uma lei da natureza, uma lei natural, ou seja, a lei de Deus entre nós. O Espiritismo, ele vem tratar de uma lei, de um ensinamento,
de uma lei de Deus, de uma lei natural, de uma lei da natureza. Ou seja, não tem como, no nosso crescer, em todas as religiões, em todos os lugares, enquanto o homem crescer moralmente e espiritualmente, de não seguir e não partir para esse caminho, que é o tratado da doutrina espírita para nós, que é o consolador prometido para nós. Porque aqui, na doutrina espírita, no Consolador prometido, está realmente tudo aquilo que Jesus veio ensinar e mais ainda, aquelas coisas que Jesus não podia dizer na época. É por isso, então, que o Espiritismo vem trazer, dentro de uma pureza, dentro de uma naturalidade muito grande, todos os ensinos do nosso Mestre Jesus. Bem, pensando por aí, se todas as religiões forem trabalhadas com sinceridade, forem usadas, para o bem, para a transformação do ser, da criatura humana, do melhoramento da alma e do espírito de cada um, baseando no estudo e na moral do nosso Mestre Jesus, certamente que sim. Isso não quer dizer que amanhã aquele que é católico vai se tornar espírita, aquele que é crente vai ser espírita, aquele que é do candomblé vai se tornar espírita. Não, os espíritos não falam isso. Os espíritos dizem que, com o passar do tempo e o desenvolvimento intelectual e moral de todas as pessoas, o entendimento vai buscando um só caminho, que é o caminho de Deus, o caminho da lei natural, o caminho da lei de Deus no nosso meio, que é esse caminho da lei de amor ensinada pelo Cristo. Ou seja, todos nós, em um dado momento, da nossa existência, nós vamos seguir aqui aquilo que Jesus deixou de ensinamento para nós, todos nós. Os Espíritos respondem que vai aqui encontrar, sim, várias coisas e várias dificuldades na propagação dessa doutrina, na divulgação dessa doutrina e no crescimento, no desenvolvimento dessa doutrina no nosso meio. Ele diz aqui para nós que vai existir muitas pessoas que vão agir no nosso meio muito mais por interesse próprio do que por convicção ao conhecimento, à doutrina. Ou seja, os próprios Espíritos dizem aqui para nós o seguinte, que não vai ser fácil de o Espiritismo, o conceito dado pelo Cristo, que vem a nós pelo Espiritismo, se tornar comum. Vai ser através de muita luta. Porque ainda mesmo nós, muitos de nós, dentro da doutrina espírita ou dentro do cristianismo, ainda queremos agir com personalismo, ainda queremos agir colocando os nossos interesses, as nossas vontades, acima da vontade do Cristo, da vontade ou do ensinamento que a doutrina traz para nós. Então, se até hoje o cristianismo, se até hoje o espiritismo, se até hoje essa lei ou esses ensinos dados por Cristo a nós não tomou ainda um rumo maior, é porque nós ainda somos muito deficientes e ainda estamos colocando os nossos interesses acima dos interesses de Deus, acima dos interesses do nosso Mestre Jesus e acima dos seus ensinamentos, nos achando, muitas vezes, maiores ou mais importantes do que a própria doutrina. Ou seja, nós começamos a atender a nós mesmos e isso dificulta a divulgação e a difusão, ou seja, a tornar o espiritismo uma crença comum. Isso é o que dificulta muitas vezes. E o Emmanuel vem finalizando aqui o seguinte, que todos nós que estamos na doutrina espírita, buscando o Cristo como nosso mestre e os seus ensinos, todos nós ainda temos as nossas dificuldades. Por nós ainda, no estágio em que nós estamos de evolução e de crescimento moral, intelectual e espiritual, ainda necessita de muito esforço nosso. O Emmanuel, então, no final dessa lição, nos aconselha que para que isso aconteça em nosso meio, é necessário que nós
nos dispusemos de muita boa vontade, nos coloquemos com muita boa vontade e estudemos o máximo possível, o mais que nós pudermos, buscando conhecer tudo, o máximo possível do nosso Mestre Jesus e os seus ensinamentos. Só assim, aí sim, o nosso espiritismo, o cristianismo, os ensinos do nosso Mestre Jesus se tornará comum para todas as pessoas, independente da religião que essa pessoa milita. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina e nos fortaleça sempre.